meninas e meninos, meu nome é Tessélia Alcoleia e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história, de como tudo começou, de como eu faço que o meu trabalho dê certo, enfim, vou contar todas as minhas dicas pra vocês. Bom, tudo começou em 2009, quando eu comecei a namorar o Fer, então eu sempre fui, assim, uma pessoa inquieta, gostava de conversar, gostava de fazer coisas diferentes, de ter contato com pessoas. E na época eu não mexia na internet, eu nem sabia ligar o computador, vou ser bem sincera pra vocês. Então eu conversava por cartas e eu ficava passando carta com os amigos, era tipo um clubinho das cartas, então eu conversava com pessoas do Brasil inteiro, só que offline, né? E era muito legal. Então quando o Fer me conheceu e ele sabia de tudo isso, que eu gostava de conversar e de fazer mil coisas doidas, ele falou, por que você não cria um Orkut? O Orkut é como se fosse um diário. Ao invés de você conversar com as pessoas ali por cartas, que vai demorar pra ter resposta, você conversa em tempo real. E aí que foi que tudo começou. Quando eu criei o Orkut, gente, eu era toda loirinha, rosinha, pequenininha, sabe? Uma coisa assim, meio Barbiezinha. E aí, na primeira semana que eu criei, a minha foto foi parar em uma comunidade, sabe? Tinham várias, assim, na época, do Orkut, que era Patricinhas Oficial. E aí, quando eu cheguei na escola, o Fer falou assim, Tassi, o que é isso? Eu falei, ai, que legal, eu tô empolgada, que incrível! Eu não sabia de nada. E, gente, depois disso, o meu Orkut começou a aumentar. E quando eu vi, em menos de um ano, eu tava com 4 profiles lotados e cheio de meninas me acompanhando, querendo ver fotos. E claro que logo que eu comecei a fazer o Orkut como eu gostava, eu comecei a postar muitas fotos. Então todos os dias eu tava lá, abastecendo o meu Orkut com fotinhas novas, fotos diferentes, e ficava procurando várias inspirações, sabe? Bem legais, assim, pra inspirar as meninas mesmo. E aí que várias meninas que me acompanhavam e que me acompanham até hoje, desde a época do Orkut, começaram a pedir, tá, você grava um vídeo, fala um pouco, a gente quer ouvir sua voz, começa a conversar com a gente por vídeos. E eu não conhecia nada. E desde quando eu comecei o Orkut, eu era super leiga no assunto. Então eu não entendia absolutamente nada mesmo. Não sabia nada de edição. Minhas fotos não tinha nada de edição de foto. Não tinha nada, gente. Era super, sabe? Aí eu falei, eu vou descobrir como é que se grava vídeo, onde é que se posta vídeos e vou fazer. Tô aqui, né? Vamos lá. Aí eu comecei a gravar uns vídeos com uma câmera bem pequenininha, aquelas rosinhas, sabe? Cybershot. Não, na verdade não era nem a rosa, porque a rosinha mais bonitinha eu comprei bem depois. Então era uma bem simplesinha. Eu comecei a gravar e descobri que era no YouTube que postava e comecei a colocar os vídeos no YouTube. E eram uns vídeos assim, o que eu carrego na minha bolsa, o que eu levo pra faculdade, eram umas coisas bem simples. E aí tudo começou a acontecer, sabe? Muita gente começou a chegar, muita gente a acompanhar. E quando eu digo muita gente, é assim, 100 pessoas. Hoje em dia, parece muito pouco. Quem cria um canal e tem 100 pessoas, fala, poxa, eu não tenho ninguém. Na época, 100 pessoas era tipo, uau, meu Deus, tem 100 pessoas aqui me assistindo. Tipo, eu ficava surtada, sabe? Nossa, que incrível. Então, eu comecei a conciliar tudo isso com o meu sonho. E qual era o meu sonho? Era estudar, fazer a faculdade de administração e trabalhar no banco. Então, eu entrei pra faculdade, comecei a trabalhar no banco, que foi, assim, uma das coisas mais incríveis que já aconteceu na minha vida, era o meu sonho. E eu fiz o possível e o impossível pra entrar e trabalhar com aquilo que era o que eu tanto amava. Só que como eu gostava muito de conversar, ter esse contato com as pessoas, eu dividia tudo. Então, horário de faculdade, horário de trabalho e o único horário que me sobrava à noite era pra gravar vídeos. Então, às vezes eu ficava até de madrugada gravando vídeos e tendo várias ideias diferentes, sabe? Eu nunca deixava de lado o YouTube. E isso foi nos meus 4 anos de faculdade. Então, assim, uma loucura. Na verdade, eu comecei a postar vídeos no YouTube mesmo, eu acho que no 3º ano de facul. Eu fiquei nos tempos só no Orkut, era algo assim. Eu demorei um pouquinho, porque faz 4 anos que eu tô gravando vídeos no YouTube, né? Já faz um tempinho que eu me formei também. Então, eu fiquei nesse tempo de faculdade conciliando tudo, porque o meu sonho era estar no banco e não trabalhar com coisas da internet, até porque eu não sabia que isso dava dinheiro, gente, eu não tinha a mínima ideia. E quando eu tava no meu último ano de faculdade, o meu canal já tava grande, ele deveria estar com umas 30 mil pessoas, o que é muita gente, né? Eu falei, não. Como assim? Se o meu sonho era trabalhar no banco, por que eu não tô tão feliz no meu trabalho e eu fico contando as horas pra ir embora e ficar atualizando o meu blog? Porque era isso que acontecia, eu tava no banco e ficava, quero ir embora, quero fazer isso, quero gravar vídeo, quero fazer aquilo. Então eu falei, não, vou sair do banco e vou me dedicar ao que eu realmente gosto, ao blog. Só que tudo isso que eu tô falando não foi tudo tão fácil, sabe? Não foi tudo às mil maravilhas e tranquilo. Por quê? Eu
fiquei muito em dúvida para sair do banco. É aquela coisa de como assim, o que eu mais sonhei na vida não tá fazendo sentido. Eu ficava, como assim? E também tem o lance da família, sabe? Tá, se você vai largar um emprego estável, tudo tranquilo, você estudou para isso, para trabalhar com internet. Internet dá dinheiro? Como assim? Fora os julgamentos na faculdade. Na época da faculdade, eu andava inteira de rosa, então vocês imaginam como era, gente. Era assim, dos pés à cabeça de rosa mesmo, era tipo uma Penélope charmosa. Eu chegava na faculdade e tirava a caneta de pompom, assim, tipo, bem doida. E eu gostava disso, só que muita gente me julgava o tempo inteiro. Aí você pensa, uma pessoa que anda inteira de rosa, com uma caneta de pompom pra cima e pra baixo, inteira loira, e aí anda junto com tudo isso, com uma câmera filmando cada momento, é mais pirada ainda, né? Então eu sofri, assim, muitos julgamentos, muito bullying, assim. Só que eu nunca liguei, porque era o meu estilo, eu tava feliz com ele, eu nunca fui de me importar realmente, assim, com a opinião das pessoas. Então eu era feliz com aquilo. Mas óbvio que não é tão legal quando você entra e tá todo mundo te julgando, todo mundo falando mal de você, todo mundo... Sabe? É meio chato, mas enfim, deixa quieto. Aí, o que aconteceu? No final da minha faculdade, eu saí do banco e as únicas pessoas que me apoiaram mesmo foram, tipo, meus pais, meu namorado, que tava meu namorado na época, agora somos casados. Então, eu saí e comecei a me dedicar somente pro YouTube. E quando eu saí do banco, o que eu ganhava com o meu YouTube era bem parecido com o do banco. Então, tudo bem, sabe? Não era um passo muito louco na minha vida, era uma coisa natural, porque eu só tava trocando uma coisa pela outra. Terminei a faculdade, me formei e comecei a fazer o que eu mais gostava, que eram os vídeos. Então, isso tudo começou a acontecer até que eu resolvi ir embora pra São Paulo. Ir embora pra São Paulo, gente, foi a coisa mais louca da minha vida. Então, eu tive uma fase que os meus avós faleceram e eu sofri muito com isso, porque eu era muito apegada a eles. Eu tinha uns 16, 17 anos e nisso eu comecei a desenvolver uma síndrome do pânico, que é uma coisa muito séria, muito chata, e quem me acompanha já me ouviu falar apenas uma vez sobre isso, porque é uma coisa que eu não gosto de falar. Eu gosto de transmitir alegria, transmitir coisas boas, tipo, se você quer, você vai conseguir, se eu conseguir. Eu não gosto de falar de coisas tristes, mas é uma coisa que sempre foi muito chata, porque essa síndrome do pânico, ela te impede de fazer várias coisas, eu tinha medo de tudo, eu não conseguia, eu não saía sozinha, eu não dormia fora de casa, eu nunca deixava minha mãe sozinha, assim, era uma coisa bem chata. E nesse negócio, por causa disso, eu nunca viajava com o Fer sozinho também. Então nós nunca viajamos juntos, nunca fazia nada de diferente. Claro que a gente não tinha grana pra isso também, né? Mas tinha também o lance de eu não conseguir sair, sabe? Eu era muito medrosa, eu tinha medo que acontecesse alguma coisa com os meus pais e tudo mais. Então a minha mãe virou e falou assim pra mim, Tassi, tá dando certo com o canal, mas você precisa ir além, sabe? Se você ficar aqui no interior, dentro do seu quarto, você não vai conseguir alcançar o que você realmente quer. Você tem que sair, vai pro mundo, vai conhecer coisas novas, pessoas novas, vai viajar. E eu fiquei, mãe, sério, você tá doida, né? Você tá doida. Eu não conseguia nem dormir fora da minha casa. O máximo que eu passava de tempo fora da minha casa era tipo 2 horas e eu já falava pro Fer, amor, vamos voltar embora? Então eu não conseguia fazer nada, sabe? Eu era super medrosa. Até que o Fer me convenceu, mas muito, muito, muito me convenceu pra vir visitar a tia dele que mora em São Paulo. E aí foi muito difícil, mas eu vou. Foi difícil, mas eu fui. Quando eu cheguei lá, minha mãe me ligou e falou assim, Tassi, fala com a tia do Fer que você tem um interesse de morar em São Paulo. Sei lá, comenta com ela sobre o seu interesse. E aí eu comentei bem por cima. Eu tenho vontade de morar em São Paulo, mas eu acho que eu vou esperar o Fer se formar. O Fer ainda não tinha se formado. Vou esperar o Fer se formar, vou esperar, sei lá, um dia, quem sabe, daqui uns 4 anos, eu venha pra São Paulo. Agora eu não tô preparada. E comecei a falar com ela, né? Quando eu voltei embora no domingo, a gente passou o sábado e o domingo na casa dela. Eu voltei embora, ela me ligou na segunda-feira e falou, Tassi, você quer mesmo vir embora pra São Paulo? Eu vi um apartamento pra alugar e se você quiser, essa é a hora. Aí até comentei com a minha mãe, falei, mãe, a tia do Fer enlouqueceu. Ela me convidou pra ir embora pra São Paulo. Você acha mesmo que eu vou conseguir ir embora pra São Paulo? Minha mãe falou assim, não, você vai. Você vai ficar fazendo o quê aqui, menina? Você tem que conseguir as coisas que você quer. Vai embora. E aí eu tinha um dinheiro guardado certinho pra pagar o apartamento, pagar, assim, o dinheiro que eu tinha guardado era tipo pra gente ir pra São Paulo, sabe? E eu sabia que o salário que eu ia receber por mês eu conseguia manter o apartamento, fazer a compra do mês, pagar a internet, porque eu precisava de internet, era o que eu trabalhava, né? Pagar, assim, o mínimo. E eu não tinha o dinheiro pra visitar os meus pais. Mas, né, vambora. Aí eu fiquei, ai mãe, a senhora tá doida, mãe, eu nunca não dormia fora da minha casa. Imagina uma pessoa que não dorme fora de casa e ir embora pra São Paulo, essa cidade doida, né? Aí eu fiquei meio assim. Aí minha mãe falou assim, olha, eu vou conversar com o Fê, você conversa com ele vai embora com você. Eu falei, ai mãe, mas
pode, assim, sei lá, eu ir morar em São Paulo com meu namorado, tudo bem. Minha mãe falou, não, Tassi, você não vai conseguir sozinha, você precisa de alguém. O Fer sempre te acompanhou em tudo, a gente já tava namorando fazia uns 5, 6 anos. Estamos há 9 anos juntos, então, uns 7 anos acho que a gente estava juntos, 6, 7 anos. Minha mãe falou, não, vocês têm que construir a vida de vocês. E, gente, sem brincadeira, em uma semana eu estava morando em São Paulo. A tia dele ligou na segunda, na terça-feira foi pediu demissão, trancou a faculdade. Na quarta-feira a gente estava, assim, comprando os móveis não porque a gente não tinha dinheiro, né? Eu tinha pouquinho dinheiro, assim, para dar entrada para entrar no apartamento. Então, aí todo mundo começou a ajudar, todo mundo, eu dou geladeira, eu dou sofá, você precisa de um armário, daqui que eu te ajudo. E aí a família inteira se mobilizou e começou a nos ajudar. Só que aquilo eu ficava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida. E é doido, porque até hoje, quando eu lembro, eu fico tremendo, assim, porque é o que eu falei, eu era super menininha, sabe? Eu não fazia nada sozinha, era super... Apesar de ser independente financeiramente, eu que pagava tudo, me bancava, eu era super dependente dos meus pais. Eu não conseguia fazer nada sozinha, absolutamente nada, nada, assim. Super dependente mesmo. Então, era um passo muito grande. E aquele passo não era só meu. Eu tava tirando o Fer, que tinha uma faculdade, que tinha um emprego, que tinha tudo certinho, pra correr esse risco comigo, né? E fora que a família inteira tava mobilizada, ajudando. A partir do momento que eu ganhei a geladeira, eu falei, caramba, eu preciso morar em São Paulo. Como que eu vou devolver essa geladeira pra pessoa que me deu, sabe? Não tem lógica. E aí, quando foi na sexta-feira, eu estava dentro do meu apartamento, sentada, e eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que vai ser de mim nessa cidade, né? E a única coisa que eu pedi, eu falei assim, olha, meu Deus, eu não quero fama, eu não quero dinheiro, eu não quero nada, eu só quero paz, paz interior, porque como era uma coisa que eu vivia muito ansiosa, quem tem a síndrome do pânico, acho que com certeza entende do que eu tô falando, então eu ficava sempre com o coração disparado, passando mal, suando, sempre que eu ficava me sentindo em algum risco, eu passava mal, então eu falei, se eu tiver a paz interior, se eu conseguir ficar bem aqui em São Paulo, eu consigo tudo, eu não vou ter medo de ir atrás dos meus sonhos, de conquistar as coisas que eu quero, então eu só preciso ficar bem, ter essa paz, sabe? E foi aí que tudo começou a acontecer, então eu vejo que hoje, graças a Deus, nós, assim, toda a minha família, chegamos aonde todo mundo sonhou, onde eu jamais imaginaria que eu poderia chegar um dia, mas foi com muito esforço, não foi fácil, tanto pra mim, porque eu ultrapassei todos os meus medos, todos os meus limites, acho que eu cresci muito, em menos de um ano eu cresci demais em São Paulo, tudo, tanto o meu relacionamento ficou muito mais forte, porque estava só nós dois sozinhos naquela cidade maluca e tudo começou a acontecer, então hoje quando eu paro, penso que isso faz somente 3 anos, parece que eu já cresci 10 anos nesse tempo, porque logo que eu me mudei para São Paulo, eu comecei a trabalhar muito, o canal eu tava com 50 mil inscritos, então em 3 anos de 50 mil nós pulamos para 930 mil, que é o que nós temos hoje, quase 1 milhão. Então vocês imaginam o quanto não foi essa mudança para mim. Quando eu fui para São Paulo, eu nunca tinha andado de avião na vida, a minha família não tem dinheiro, sabe? Então eu cresci bem simples, com o possível ali, sabe? Então quando eu fui embora para São Paulo, eu comecei a ver mil e outras possibilidades. Nós viajamos, andamos de avião, que era incrível, eu comecei a conhecer vários países, conheci a Disney, que eu pirei. Então tudo começou a acontecer e eu vejo que se eu não tivesse ido atrás, se eu tivesse ficado o tempo inteiro com aquele medo que eu não tinha conseguido nada. Eu estaria hoje, talvez, lá em Itapetininga, feliz ainda, porque era uma coisa que eu gostava de trabalhar no banco, não era uma coisa ruim, mas eu não teria conquistado tantas coisas, eu não teria conhecido tantos lugares incríveis, pessoas incríveis, sabe? Crescido tanto assim, por dentro mesmo, sabe? Então, esses 3 anos de São Paulo até hoje é como se fossem 10 anos pra mim. Tudo mudou. Eu casei, então muita coisa aconteceu. Esse é um resumo, assim, da minha história. Tem muito mais coisa. Acho que tudo isso que eu tô falando, todo esse passo a passo, quem me acompanha no canal viu tudo. Então, quem me acompanha viu toda a minha mudança, todo o meu medo, toda a organização da casa, viu todo o meu casamento, viu a minha primeira viagem, viu absolutamente tudo, porque eu quis e faço questão de compartilhar isso no canal. O que eu mais gosto de mostrar para todo mundo que me acompanha é que se eu, uma menina do interior, cheia de medos, que não saía debaixo das asas, assim, dos pais, se eu conseguir, querida, você consegue tudo, sabe? É só não ter medo, é só não ter vergonha de ir atrás do que você quer e sem medo mesmo, sabe? Se joga e boa sorte. Bom, agora eu vou começar a contar pra vocês mais o passo a passo de como tudo começou, de por onde começar e tudo vocês vão acompanhar nas próximas aulas. Então, quem quiser acompanhar, é só continuar assistindo.